Ele era um bilionário cansado de desculpas, acostumado a um mundo onde cada gesto tinha um preço. Ela, uma garçonete que mal fechava as contas do mês, mas carregava uma gentileza rara nos olhos. Naquela tarde, no restaurante Bela Vista, ele a viu tirar dinheiro do próprio bolso e pagar discretamente a conta de um desconhecido que não tinha como pagar. Eduardo riu por dentro, achou ingenuidade. Mas, naquele exato segundo, algo começou a mudar dentro dele. Um gesto pequeno acendeu perguntas enormes, e o que começou como curiosidade se tornaria a maior transformação da sua vida. Antes de descobrir o segredo que ela escondia, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de que cidade você está assistindo essa história. Eduardo Monteiro ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava pela janela do restaurante Bela Vista. Aos 58 anos, o empresário havia construído um império que se estendia por 3 continentes, mas naquela tarde de quinta-feira, preferia o anonimato de uma mesa no canto do elegante estabelecimento. O Bela Vista era conhecido por sua clientela refinada e discrição. Eduardo frequentava o local há anos, sempre na mesma mesa, sempre sozinho. Os garçons o conheciam pelo nome, mas respeitavam sua preferência pelo silêncio e observação. Enquanto degustavam vinho Barolo, seus olhos se fixaram em uma mulher de aproximadamente 45 anos que servia as mesas com uma elegância natural. Helena Rodrigues havia trabalhado no Bela Vista por 8 anos. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque discreto, e seu uniforme impecável refletia o profissionalismo que a tornou uma das garçonetes mais respeitadas do restaurante. Eduardo havia notado Helena em visitas anteriores. Ela possuía algo especial, uma gentileza genuína que transcendia o simples atendimento ao cliente. Observá-la se tornou parte de seu ritual no Bela Vista. Naquela tarde, um senhor idoso ocupava uma mesa próxima à de Eduardo. O homem, aparentando cerca de 70 anos, vestia roupas simples mas limpas. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto folheava o cardápio, e Eduardo percebeu a expressão de preocupação que cruzou seu rosto quando viu os preços. O idoso pediu apenas uma sopa e água. Helena anotou o pedido com um sorriso caloroso, tratando com a mesma cortesia reservada aos clientes mais importantes. Eduardo observou a interação com curiosidade crescente. Quando o homem terminou sua refeição modesta, Helena trouxe a conta. O idoso abriu uma carteira gasta e contou suas moedas lentamente. Eduardo viu a expressão de pânico que se formou em seu rosto. Claramente, o dinheiro não era suficiente. Helena percebeu imediatamente a situação constrangedora. O senhor idoso olhou para ela com embaraço, sussurrando algo que Eduardo não conseguiu ouvir da sua mesa. O que aconteceu a seguir deixou o bilionário completamente surpreso. Helena discretamente recolheu a conta e se afastou. Momentos depois, retornou com um sorriso reconfortante e sussurrou algo ao ouvido do idoso. O homem tentou protestar, mas ela gentilmente balançou a cabeça e colocou a mão em seu ombro num gesto maternal. Eduardo observou fascinado enquanto Helena retirava dinheiro de seu próprio bolso e se dirigia ao caixa. Ela estava pagando a conta do desconhecido com seu próprio salário. O gesto foi feito com tal naturalidade que parecia ser algo rotineiro para ela. O idoso se levantou com lágrimas nos olhos, tentando agradecer, mas Helena apenas sorriu e o acompanhou até a saída, certificando-se de que ele levasse um pequeno pacote de sobremesas cortesia da casa. Eduardo sentiu algo se revolver em seu peito. Em seu mundo de negócios, gestos altruístas eram raros. A generosidade genuína havia se tornado uma espécie em extinção em seus círculos sociais. Mas ali estava Helena, uma mulher que provavelmente ganhava em um mês o que ele gastava em uma única refeição, compartilhando sua renda com um completo estranho. Intrigado, Eduardo chamou discretamente o maitre, Roberto, um homem que conhecia há anos. Roberto, preciso saber sobre aquela garçonete, disse Eduardo, indicando Helena com um movimento sutil dos olhos. Roberto sorriu. Helena? É nossa melhor funcionária. Trabalha aqui há 8 anos, nunca faltou um dia. É especial. Especial como? Bem, senhor Monteiro, o que acabou de presenciar não é incomum. Helena faz isso pelo menos 2 vezes por semana. Sempre que percebe alguém em dificuldades, ela discreta.
Mente resolve a situação. Nunca busca reconhecimento ou gratidão. Para ela, é simplesmente o que se deve fazer. Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. E a administração permite isso. Roberto baixou a voz. O dono do restaurante, Sr. Benedetti, descobriu há alguns anos. No início ficou preocupado com precedentes, mas quando soube da história completa de Helena, bem, ele não apenas permite como às vezes contribui discretamente. Que história! Isso, Sr. Monteiro, não sou eu quem deve contar. Mas posso dizer que Helena tem suas razões para ajudar pessoas necessitadas. Razões muito pessoais. Eduardo passou o resto da tarde observando Helena trabalhar. Ela tratava cada cliente com atenção genuína, lembrando-se de preferências, perguntando sobre famílias, oferecendo recomendações personalizadas. Não era apenas profissionalismo, era humanidade pura. Quando chegou a hora de ir embora, Eduardo deixou uma gorjeta generosa e pediu a Roberto que a entregasse a Helena sem revelar quem a havia deixado. Mas sua mente já estava formulando um plano. Nos dias seguintes, Eduardo retornou ao Bela Vista repetidas vezes, sempre observando Helena. Ele a viu ajudar uma jovem mãe que havia esquecido a carteira, pagar o café de um desempregado que claramente não podia arcar com o custo, e até mesmo organizar uma coleta discreta entre os funcionários para ajudar um colega que enfrentava dificuldades médicas. A curiosidade de Eduardo se transformou em algo mais profundo, uma admiração que ele não sentia há anos. Havia algo em Helena que despertava nele sentimentos que pensava ter perdido em meio ao mundo frio dos negócios. Decidiu que era hora de conhecê-la melhor. Na semana seguinte, Eduardo chegou ao Bela Vista durante o horário de menor movimento. Helena estava organizando as mesas quando ele se aproximou discretamente. Com licença, senhora? Helena, ela respondeu com seu sorriso profissional. Em que posso ajudá-lo? Eduardo, ele se apresentou, omitindo propositalmente seu sobrenome. Gostaria de uma mesa, se possível atendida por você. Helena o conduziu a uma mesa próxima à janela. Durante o atendimento, Eduardo tentou iniciar conversas casuais. Descobriu que Helena era viúva, mãe de um filho de 22 anos que estudava medicina, e que trabalhava no Bela Vista para custear os estudos do rapaz. Medicina é caro, comentou Eduardo. Helena sorriu com orgulho. Miguel sempre quis ser médico. Desde pequeno dizia que queria ajudar as pessoas. Faço o que posso para tornar esse sonho realidade. E você, Helena? Quais são seus sonhos? Ela pausou, como se a pergunta tivesse pego desprevenida. Meus sonhos se realizam vendo meu filho feliz e sabendo que fiz alguma diferença na vida das pessoas. Não preciso de muito mais. Eduardo ficou impressionado com a simplicidade e sinceridade da resposta. Naquele mundo de ambições desenfreadas e desejos materiais, Helena possuía uma perspectiva refrescante sobre a felicidade. Durante as semanas seguintes, Eduardo se tornou um cliente regular, sempre pedindo para ser atendido por Helena. Suas conversas se aprofundaram, e ele começou a conhecer a mulher por trás do uniforme. Helena havia perdido o marido em um acidente de trabalho 5 anos antes. Desde então, trabalhava incansavelmente para sustentar a família e pagar os estudos de Miguel. Apesar das dificuldades, mantinha uma atitude positiva e um desejo genuíno de ajudar outros. Por que você ajuda tantas pessoas? Eduardo perguntou durante uma de suas visitas. Vejo você constantemente pagando contas alheias, oferecendo ajuda. Helena olhou pela janela por um momento antes de responder. Você saberia guardar um segredo? Eduardo acenou afirmativamente, intrigado. Há alguns anos, quando meu marido morreu, eu estava desesperada. Miguel precisava de livros para a universidade, eu tinha contas atrasadas, e parecia que o mundo estava desabando. Um dia, sentei em uma lanchonete barata, tentando fazer um café durar a tarde toda porque era tudo que podia pagar. Ela fez uma pausa, as lembranças claramente dolorosas. Um senhor idoso na mesa ao lado percebeu minha situação. Não sei como, mas ele simplesmente sabia. Quando fui pagar minha conta, descobri que ele já havia pago.
Deixou um envelope com dinheiro suficiente para cobrir as necessidades de Miguel naquele mês e um bilhete que dizia: pague quando puder, para quem precisar. Eduardo sentiu um nó na garganta. E você nunca descobriu quem era? Nunca. Tentei procurar, mas ele havia desaparecido. Então decidi honrar o pedido dele. Cada vez que posso, ajudo alguém em necessidade. É minha forma de pagar aquela dívida. Naquele momento, Eduardo soube que havia encontrado algo raro e precioso. Helena não era apenas generosa, ela carregava uma história de gratidão que se transformou em missão de vida. Mas Eduardo guardava seus próprios segredos. Ele ainda não havia revelado sua verdadeira identidade ou riqueza. Para Helena, ele era simplesmente Eduardo, um cliente gentil que apreciava conversas significativas. A situação se tornou mais complexa quando Eduardo percebeu que estava desenvolvendo sentimentos genuínos por Helena. Não era apenas admiração, era algo mais profundo, mais verdadeiro do que qualquer relacionamento que havia tido em anos. Uma noite, Eduardo decidiu revelar parte da verdade. Chegou ao restaurante próximo ao horário de fechamento, quando Helena terminava seu turno. Helena, gostaria de convidá-la para jantar, disse ele nervosamente. Ela pareceu surpresa. Jantar? Eu? Não sei se seria apropriado. Você é um cliente, eu sou funcionária. Como duas pessoas que se tornaram amigas, Eduardo insistiu. Nada formal. Apenas uma oportunidade de conversar sem as interrupções do trabalho. Após alguma hesitação, Helena aceitou. Eles se encontraram no sábado seguinte em um restaurante modesto. Eduardo escolheu propositalmente um local que não intimidaria Helena com preços exorbitantes. Durante o jantar, suas conversas fluíram naturalmente. Eduardo contou sobre sua infância humilde, sobre como construiu sua empresa a partir do nada. Omitiu a dimensão real de seu sucesso, mas compartilhou as lutas e desafios que enfrentou. Helena falou sobre seus sonhos para Miguel, sobre suas esperanças de ver o filho se formar em medicina e fazer a diferença no mundo. Sua paixão pela vida do filho era evidente e tocante. Você é uma mãe extraordinária, Eduardo disse sinceramente. Faço o que qualquer mãe faria, Helena respondeu modestamente. Não, Helena. O que você faz vai além da maternidade. É sobre caráter, sobre valores. Miguel é sortudo por tê-la. Naquela noite, quando Eduardo acompanhou Helena até sua casa, um apartamento simples em um bairro de classe média, ele soube que queria fazer parte da vida dela. Mas também sabia que revelar sua verdadeira situação financeira poderia mudar tudo entre eles. Helena havia se interessado por Eduardo como ele realmente era, não por sua riqueza. Isso era precioso demais para arriscar. Nas semanas seguintes, Eduardo e Helena começaram a se encontrar regularmente fora do restaurante. Eles passeavam em parques, visitavam museus gratuitos, compartilhavam cafés simples em pequenas lanchonetes. Eduardo descobriu uma alegria que havia esquecido, a simplicidade dos momentos genuínos. Helena apresentou Eduardo ao seu filho Miguel durante um domingo de almoço em casa. O jovem era impressionante, inteligente, compassivo, claramente herdando os valores da mãe. Eduardo ficou tocado pela relação próxima entre mãe e filho. Minha mãe me contou sobre você, Miguel disse durante o almoço. Obrigado por tratá-la bem. Ela merece ser feliz. Eduardo percebeu que Miguel estava protetor, mas aprovando o relacionamento nascente. A conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre medicina, sobre sonhos, sobre a importância de ajudar outros. Quero trabalhar em comunidades carentes quando me formar, Miguel compartilhou. Mama sempre me ensinou que nossa obrigação é ajudar quem mais precisa. Eduardo olhou para Helena, vendo o orgulho brilhando em seus olhos. Esta família havia encontrado riqueza verdadeira em valores e amor mútuo. Mas a situação de Eduardo estava se tornando mais complicada. Sua empresa estava envolvida em uma grande aquisição que exigia sua presença constante. Jornalistas começaram a aparecer com mais frequência em seus locais habituais, e Eduardo teve que ser mais cuidadoso para manter seu anonimato. Uma noite, Helena percebeu sua tensão. Eduardo, você parece preocupado. Há algo errado?
Ele quase contou a verdade naquele momento, mas hesitou. Apenas pressões do trabalho. Nada que não possa lhe dar. Você nunca me contou exatamente o que faz, Helena observou. Negócios. Nada muito empolgante, Eduardo respondeu vagamente. Helena não insistiu, respeitando sua privacidade, mas Eduardo viu a curiosidade em seus olhos. A situação chegou ao ponto crítico em uma terça-feira à noite. Eduardo estava jantando no Bela Vista quando 2 jornalistas entraram no restaurante. Ele imediatamente se escondeu atrás do cardápio, mas sabia que era questão de tempo até ser reconhecido. Helena percebeu seu desconforto e se aproximou. Está tudo bem? Você parece. Helena, Eduardo interrompeu em voz baixa, preciso sair daqui discretamente. É complicado explicar agora. Sem fazer perguntas, Helena o conduziu pelos fundos do restaurante até a saída dos funcionários. Você está em problemas? Perguntou preocupada. Não exatamente problemas. Apenas complicações profissionais. Eduardo sabia que não podia continuar mantendo o segredo muito mais tempo. Sua relação com Helena estava se aprofundando, e ela merecia honestidade. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Convidou Helena para jantar em sua casa no sábado seguinte. Seria o momento da verdade. Eduardo passou os dias seguintes preparando-se mentalmente para a conversa. Ele temia que Helena se sentisse enganada ou que pensasse que ele estava brincando com ela. Mas também esperava que ela pudesse entender suas razões para manter o segredo. No sábado, Helena chegou ao endereço que Eduardo havia fornecido. Quando o porteiro a anunciou e ela foi conduzida ao elevador privativo que levava ao penthouse, sua confusão foi evidente. A porta do apartamento se abriu, revelando Eduardo em roupas casuais, mas o ambiente ao redor era obviamente luxuoso. Helena olhou em volta, tentando processar a discrepância entre o Eduardo que conhecia e o ambiente opulento. Eduardo, ela disse hesitante. O que é este lugar? Minha casa, ele respondeu gentilmente. Helena, há coisas sobre mim que você precisa saber. Helena entrou lentamente no apartamento, seus olhos absorvendo os detalhes, a vista panorâmica da cidade, as obras de arte nas paredes, o mobiliário claramente caro. Tudo isso contrastava drasticamente com o homem simples que ela pensava conhecer. Eduardo, eu não entendo, disse ela, sua voz mostrando confusão e um toque de preocupação. Eduardo a conduziu até a sala de estar, oferecendo-lhe uma poltrona enquanto se sentava à sua frente. Helena, meu nome completo é Eduardo Monteiro. Talvez você tenha ouvido falar da Monteiro Enterprises. O rosto de Helena empalideceu ligeiramente. Mesmo alguém que não seguia notícias de negócios conhecia o nome Monteiro, estava em prédios, shopping centers, e frequentemente nas manchetes econômicas. Você é aquele Eduardo Monteiro, ela sussurrou. Sim, ele confirmou suavemente. E sei como isso deve parecer agora. Helena se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro. Por que você não me contou? Todo esse tempo, eu pensei que você era, que nós éramos pessoas normais conhecendo uma outra naturalmente, Eduardo completou. Era exatamente isso que eu queria. Helena, você se interessou por mim como Eduardo, não como o bilionário Eduardo Monteiro. Isso foi precioso demais para arriscar. Mas foi baseado em uma mentira. Não foi mentira, Eduardo disse firmemente, levantando-se também. Tudo que compartilhei sobre minha personalidade, meus valores, meus sentimentos por você, tudo foi verdade. A única coisa que omiti foi minha situação financeira. Helena parou de andar e o encarou. Você tem ideia de como me sinto agora? Como uma tonta que não percebeu que estava sendo enganada. Você não foi enganada sobre o que realmente importa, Eduardo insistiu. O que realmente importa, Helena repetiu, sua voz elevando-se ligeiramente. Eduardo, eu sou uma garçonete que mal consegue pagar as contas. Você é um bilionário. Vivemos em mundos completamente diferentes. Mas nos conectamos como pessoas, Eduardo argumentou. Nossos valores, nossas conversas, a forma como nos sentimos juntos,
isso transcende diferenças econômicas. Helena balançou a cabeça. Você não entende. Não se trata apenas de dinheiro. É sobre honestidade, sobre confiança. Como posso confiar em alguém que manteve um segredo tão grande? Eduardo sentiu o pânico crescendo. Ele estava perdendo Helena antes mesmo de ter a chance de explicar completamente suas motivações. Helena, por favor, me dê uma chance de explicar por que fiz isso. Ela se sentou novamente, cruzando os braços. Estou ouvindo. Eduardo respirou fundo. Você conhece meu mundo, Helena? É um mundo onde as pessoas se aproximam de mim por interesse. Onde cada conversa tem uma agenda oculta, onde cada relacionamento é contaminado pela minha riqueza. Durante anos, eu me perguntei se alguém poderia gostar de mim pelo que sou, não pelo que possuo. Ele se aproximou cuidadosamente. Quando comecei a conversar com você no restaurante, você me tratava como um ser humano. Não havia interesse, não havia agenda. Você era genuína, compassiva, real. Pela primeira vez em anos, alguém se interessou por Eduardo, a pessoa, não pelo Império Monteiro. Helena permaneceu em silêncio, processando suas palavras. Eu planejava contar a verdade, mas quanto mais nos conhecíamos, mais eu temia que isso mudasse tudo entre nós. Você já tinha construído uma imagem de mim como alguém do seu mundo, alguém acessível. Eu não queria ser transformado em uma fantasia inalcançável. Helena olhou pela janela panorâmica, contemplando a cidade lá embaixo. O silêncio se estendeu por vários minutos antes dela falar novamente. Eduardo, você tem razão sobre uma coisa. Eu me interessei pela pessoa que você mostrou ser, mas a pessoa que eu conheci jamais esconderia algo tão fundamental. Suas palavras cortaram fundo, mas Eduardo sabia que ela tinha razão. Eu cometi um erro, ele admitiu. Um erro baseado no medo, medo de perder algo precioso que encontrei pela primeira vez em décadas. Isso não justifica a omissão, mas explica minha motivação. Helena se virou para encará-lo. E agora? O que você espera que aconteça? Que eu simplesmente aceite que tudo bem você ter mentido por omissão durante meses? Espero que você me dê uma oportunidade de provar que meus sentimentos são genuínos, independentemente da minha situação financeira. Como posso distinguir entre o que é genuíno e o que é conveniência? Helena perguntou. Como sei que você não está entediado e decidiu brincar com a vida de uma mulher simples? A pergunta doeu porque Eduardo percebeu como sua situação parecia da perspectiva de Helena. Ele precisava encontrar uma forma de demonstrar a sinceridade de seus sentimentos. Helena, você se lembra do senhor idoso que você ajudou no restaurante? Aquele dia que me fez prestar atenção em você pela primeira vez. Ela acenou afirmativamente. Aquele gesto me tocou profundamente porque reconheci algo raro, bondade genuína. Em meu mundo, gestos altruístas são calculados, têm agendas. Mas você ajudou aquele homem sem expectativas, sem público para impressionar. Era pura humanidade. Eduardo se aproximou mais. Foi isso que me atraiu inicialmente, e é isso que me fez apaixonar por você. Helena olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Apaixonar? Sim, ele disse sem hesitação. Eu me apaixonei por você, Helena. Pela sua bondade, sua força, sua dedicação ao Miguel, sua perspectiva sobre a vida. Me apaixonei pela mulher que trata cada pessoa com dignidade, que encontra alegria nas pequenas coisas, que transformou tragédia pessoal em missão de ajudar outros. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Helena. Eduardo, mesmo que seus sentimentos sejam genuínos, como isso poderia funcionar? Somos de mundos diferentes. Mundos diferentes, mas valores similares, Eduardo respondeu. Você dedica sua vida a ajudar pessoas necessitadas. Eu tenho recursos para amplificar esses esforços. Você criou um filho extraordinário com amor e sacrifício. Eu admiro isso mais do que qualquer conquista empresarial. Helena balançou a cabeça. Não é tão simples assim. Por que não pode ser? Por quê? Porque eu não sei se posso confiar novamente, ela disse,
a vulnerabilidade clara em sua voz. Quando meu marido morreu, prometi a mim mesma que protegeria Miguel e a mim mesma. Não posso me permitir ser enganada ou magoada. Eduardo estendeu a mão, parando quando percebeu que Helena recuou ligeiramente. Helena, eu entendo sua cautela. Mas peço apenas uma oportunidade de provar que mereço sua confiança. Como? Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Me dê tempo para demonstrar que meus valores são reais, não uma performance. Deixe-me mostrar como posso honrar e apoiar sua missão de ajudar outros, não controlá-la ou mudá-la. Helena se levantou novamente. Preciso pensar sobre isso. Preciso processar tudo o que você me contou. Claro, Eduardo disse, embora seu coração estivesse apertado. Quanto tempo você precisa? Não sei. Talvez seja melhor se ficarmos afastados por um tempo. As palavras de Helena ressoaram no apartamento vazio muito depois dela ter partido. Eduardo permaneceu na sala de estar, contemplando como havia complicado algo que deveria ter sido simples. Ele havia encontrado amor genuíno e quase o destruído por medo e orgulho. Durante a semana seguinte, Eduardo não visitou o Bela Vista. Em vez disso, mergulhou no trabalho, tentando se distrair da dor de ter possivelmente perdido Helena para sempre. Mas sua mente constantemente retornava às conversas que haviam compartilhado, aos momentos de conexão genuína. Roberto, o maitre do Bela Vista, ligou na quinta-feira. Senhor Monteiro, sei que não é da minha conta, mas Helena tem estado diferente desde que você parou de vir. Ela faz seu trabalho profissionalmente, mas perdeu aquele brilho. Eduardo sentiu uma pontada de esperança misturada com culpa. Ela disse alguma coisa. Não diretamente. Mas Miguel veio visitá-la ontem durante o almoço. Ouvi pedaços da conversa. Ele estava tentando convencê-la sobre algo relacionado a dar uma chance às pessoas boas. Após desligar, Eduardo soube que precisava agir. Mas não da forma óbvia, não com grandes gestos ou demonstrações de riqueza. Precisava demonstrar seus valores de forma que Helena pudesse reconhecer e aceitar. Ele começou discretamente. Através de contatos, descobriu sobre casos específicos que Helena havia ajudado no passado: famílias com dificuldades médicas, estudantes necessitados, idosos solitários. Eduardo criou um fundo anônimo para continuar apoiando essas pessoas, sempre através de intermediários que faziam parecer que a ajuda vinha de organizações beneficentes locais. Ele também investigou a situação financeira da educação de Miguel. O jovem estava próximo da formatura, mas Eduardo descobriu que ainda havia custos significativos para estágios e especialização. Anonimamente, ele organizou bolsas de estudo que cobririam essas necessidades. Uma semana depois, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Eduardo, é Miguel. Podemos conversar? Eles se encontraram em um café próximo à universidade. Miguel parecia mais maduro do que Eduardo se lembrava, carregando o peso de preocupações familiares. Mama me contou o que aconteceu, Miguel disse diretamente. Sobre quem você realmente é. Eduardo acenou, preparando-se para o julgamento do jovem. No início, fiquei irritado, Miguel continuou. Pensei que você estava brincando com ela, aproveitando-se de sua bondade. E agora? Miguel estudou o rosto de Eduardo cuidadosamente. Agora percebo que minha mãe está sofrendo. Ela tenta esconder, mas conheço todos os seus sinais. E também percebo que você está sofrendo. Miguel. Deixe-me terminar, o jovem interrompeu. Mama me ensinou a avaliar pessoas por suas ações, não por suas palavras. Passei os últimos dias observando você através de outras pessoas. Eduardo franziu a testa, confuso. Conversei com Roberto no restaurante. Ele me contou sobre as gorjetas enormes que você deixava discretamente. Falei com Dona Margarete, a senhora cujas contas médicas foram misteriosamente pagas por uma organização beneficente na semana passada. Também descobri sobre a bolsa de estudos que recebi de uma fundação que, curiosamente, foi criada há poucos dias. O rosto de Eduardo corou. Ele havia sido descoberto.
Você está tentando provar algo para Mama, não é? Miguel perguntou. Eduardo suspirou. Estou tentando provar que meus valores são genuínos, que posso honrar a missão dela de ajudar pessoas sem transformá-la em algo artificial. E por que não simplesmente disse isso a ela? Porque ela não confiaria em palavras agora. Precisa haver ações. Miguel sorriu pela primeira vez durante a conversa. Você realmente a conhece, não é? Amo sua mãe, Miguel. Amo sua independência, sua força, sua compaixão. Não quero mudá-la, quero apoiá-la. Mama tem medo, Miguel disse suavemente. Depois que Papa morreu, ela construiu muros para se proteger. Você conseguiu passar por esses muros, e isso a assusta. Como posso provar que não vou magoá-la? Miguel refletiu por um momento. Mama sempre disse que as pessoas mostram seu verdadeiro caráter quando pensam que ninguém está observando. Talvez seja a hora de ela ver quem você realmente é quando não está tentando impressionar ninguém. Após a conversa com Miguel, Eduardo teve uma ideia. Em vez de grandes gestos, ele começaria pequeno e genuíno. Na manhã seguinte, Eduardo visitou Bela Vista durante o horário de abertura, quando o movimento era mínimo. Helena estava organizando as mesas quando o viu entrar. Seus olhos se encontraram por um momento antes dela desviar o olhar. Helena, ele disse suavemente, aproximando-se. Posso falar com você por um minuto? Ela hesitou, então acenou brevemente. Não vim para pressionar ou persuadir, Eduardo disse. Vim me desculpar adequadamente. Você estava certa. Omitir minha identidade foi desonesto, independentemente das minhas motivações. Você merecia honestidade desde o início. Helena o olhou diretamente pela primeira vez. Eduardo. Não precisa responder agora, ele interrompeu gentilmente. Apenas queria que soubesse que reconheço meu erro e que respeito qualquer decisão que tomar sobre nosso futuro. Ele se virou para sair, mas Helena o chamou. Eduardo, espere. Helena olhou em volta do restaurante, certificando-se de que estavam relativamente sozinhos, então indicou uma mesa no canto. Miguel conversou comigo ontem à noite, ela disse após se sentarem. Ele é um jovem perspicaz, Eduardo respondeu. Ele me fez algumas perguntas difíceis. Como, se Eduardo tivesse contado sobre sua riqueza no primeiro dia, você teria dado uma chance real para conhecê-lo? Helena suspirou. E eu não soube responder honestamente. Qual seria a resposta honesta? Provavelmente não, Helena admitiu. Eu teria assumido que era apenas diversão para você, uma aventura com alguém do povo comum. Teria me protegido mantendo distância. Eduardo acenou compreensivamente. Era exatamente isso que eu temia. Mas isso não torna sua omissão certa, Helena acrescentou rapidamente. Não, não torna. E não estou tentando justificar. Apenas, esperando que possamos encontrar um caminho para frente. Helena brincou com a toalha de mesa por alguns momentos. Miguel também me contou sobre as coincidências recentes. A bolsa de estudos dele, as contas pagas de pessoas que ajudei no passado. Eduardo corou novamente. Eu queria mostrar seus valores através de ações, Helena completou. Miguel me explicou sua teoria. E o que você acha? Helena o estudou cuidadosamente. Acho que você está tentando muito. Mas também acho que suas intenções são genuínas. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Eduardo, preciso perguntar algo, e quero uma resposta completamente honesta. Claro. Se eu fosse apenas uma garçonete comum, sem nenhuma história especial, sem gestos altruístas para impressioná-lo, você ainda teria se interessado por mim? A pergunta pegou Eduardo de surpresa por sua profundidade. Helena estava questionando não apenas sua motivação atual, mas a própria base de sua atração inicial. Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Essa é uma pergunta justa e importante. Deixe-me ser completamente honesto. Ele pausou, organizando seus pensamentos.
O gesto altruísta foi o que primeiro chamou minha atenção, é verdade. Mas não porque era impressionante ou incomum. Foi porque revelou seu caráter. Se você fosse apenas uma garçonete eficiente e profissional, provavelmente não teria notado você especificamente. Helena acenou, apreciando a honestidade. Mas, Eduardo continuou, depois que começamos a conversar, o que me atraiu foi sua perspectiva sobre a vida, sua genuinidade, a forma como você falava sobre Miguel com tanto orgulho, seu senso de humor sutil, sua capacidade de encontrar alegria em momentos simples. O altruísmo foi apenas a porta de entrada para descobrir quem você realmente é. E quem eu realmente sou. Uma mulher forte que transformou perda em propósito, que criou um filho extraordinário com recursos limitados, que trata todas as pessoas com dignidade independentemente de seu status. Uma mulher que me fez questionar meus próprios valores e me inspirou a ser uma pessoa melhor. Helena sentiu lágrimas formando em seus olhos. Eduardo, eu também preciso ser honesta. Estes dias afastada foram tortura. Eu me apaixonei por você também, pela pessoa que você mostrou ser. Mas estou com medo. Medo do quê? Medo de que seu mundo me mude. Medo de perder minha identidade, minha independência. Medo de que Miguel pense que estou abandonando nossos valores por segurança financeira. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, e desta vez Helena não recuou. Helena, posso compartilhar algo sobre minha própria história? Ela acenou. Minha mãe era faxineira. Meu pai, mecânico. Cresci em um bairro onde cada centavo contava. Quando comecei a ter sucesso nos negócios, muitas pessoas da minha origem me acusaram de ter esquecido minhas raízes. Outras pessoas do meu novo círculo social me viam como o novo rico que nunca seria verdadeiramente um deles. Eduardo apertou suavemente a mão de Helena. Durante anos, lutei com minha identidade. Sentia que não pertencia completamente a nenhum mundo. Até conhecer você. Como assim? Você me vê como pessoa, não como produto de circunstâncias ou posses. Com você, posso ser autenticamente Eduardo, nem o garoto pobre tentando provar seu valor, nem o bilionário isolado em sua torre de marfim. Helena absorveu suas palavras. Mas e quanto às diferenças práticas? Seu estilo de vida, suas responsabilidades. Posso adaptar meu estilo de vida. Já comecei. Estes meses conhecendo você me mostraram que as coisas mais valiosas da vida são simples, conversas significativas, tempo de qualidade, propósito compartilhado. E suas responsabilidades empresariais? Eduardo sorriu. Tenho uma equipe excelente que pode gerenciar operações diárias. Posso me focar mais em direcionamento estratégico e menos em microgerenciamento. Isso me daria mais tempo para as coisas que realmente importam. Helena permaneceu em silêncio por alguns minutos, claramente pesando suas opções. Eduardo, se decidíssemos tentar novamente, precisaria ser com condições. Qualquer condição que você quiser. Primeiro, completa honestidade daqui para frente. Sem omissões, sem proteções. Se vamos construir algo juntos, precisa ser baseado em confiança total. Concordo completamente. Segundo, Helena continuou, eu mantenho minha independência. Continuo trabalhando, mantendo minha própria renda, tomando minhas próprias decisões. Não quero ser mantida ou controlada. Entendo e respeito isso, Eduardo respondeu. Embora espere que eventualmente possamos encontrar formas de combinar nossos recursos para causas que ambos apoiamos. Terceiro, Miguel continua sendo minha prioridade. Ele está quase terminando a faculdade, e quero ter certeza de que qualquer mudança em minha vida não afeta negativamente seu futuro. Miguel é extraordinário. Qualquer homem que entre em sua vida deveria considerar um privilégio apoiar seus sonhos também. Helena estudou o rosto de Eduardo, procurando sinais de insinceridade. Encontrou apenas determinação genuína. E quarto, se ficarmos juntos, quero fazer parte de suas causas beneficentes. Não como figureado ou acessório, mas como parceira ativa.
Quero usar sua plataforma para amplificar o trabalho que já faço. Eduardo sorriu amplamente. Helena, isso não é uma condição, é um sonho que eu tenho tido. Imaginar o impacto que poderíamos causar juntos. Então você aceita todas as minhas condições? Aceito todas, e acrescento uma própria: paciência. Sei que quebrei sua confiança, e sei que vai levar tempo para reconstruí-la completamente. Estou disposto a trabalhar pelo tempo que for necessário. Helena finalmente sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Eduardo havia visto dela em semanas. Então talvez possamos tentar novamente. Devagar, com cuidado, mas tentar. Eduardo sentiu uma onda de alívio e alegria. Obrigado, Helena. Prometo que não vai se arrepender de me dar esta segunda chance. Ainda não prometa nada, ela disse com um toque de humor. Primeiro, vamos ver se consegue sobreviver a conhecer minha família toda no próximo domingo. Eduardo riu, a primeira risada genuína em semanas. Sua família? Tenho 2 irmãos, 3 cunhadas, 7 sobrinhos, e uma mãe de 78 anos que não tem filtro para perguntas indiscretas. Se você sobreviver ao almoço de domingo, talvez tenhamos algo. Mal posso esperar, Eduardo disse sinceramente. Durante as semanas seguintes, Eduardo e Helena reconstruíram seu relacionamento sobre uma fundação mais sólida. Eduardo passou a frequentar o Bela Vista como cliente regular novamente, mas agora Helena sabia exatamente quem ele era. Ele conheceu a família estendida de Helena no famoso almoço de domingo. A mãe de Helena, Dona Carmen, realmente fez perguntas diretas sobre suas intenções. Os irmãos foram inicialmente cautelosos, mas gradualmente se aqueceram quando perceberam que Eduardo genuinamente respeitava e admirava Helena. Miguel serviu como uma ponte importante, ajudando a família a entender que Eduardo não estava tentando mudar Helena, mas sim apoiar quem ela já era. Eduardo também começou a integrar Helena gradualmente em aspectos de seu mundo. Não os aspectos superficiais de riqueza e status, mas o trabalho substantivo de sua fundação beneficente. Helena descobriu que Eduardo já apoiava discretamente várias causas relacionadas à educação e assistência a famílias necessitadas. Sua perspectiva da linha de frente complementou perfeitamente a visão estratégica dele, criando uma parceria poderosa. Você sabe, Helena disse uma noite enquanto revisavam propostas de bolsas de estudo, nunca pensei que fosse me sentir tão realizada trabalhando com números e planejamento estratégico. E eu nunca pensei que fosse me sentir tão conectado ao impacto real de nosso trabalho até você começar a compartilhar as histórias das pessoas que ajudamos. 6 meses após sua reconciliação, Eduardo fez um pedido inesperado. Helena, gostaria que você viesse comigo ao Bela Vista hoje à noite. Há algo que quero mostrar. Quando chegaram ao restaurante, Helena ficou surpresa ao encontrar muitas faces familiares. Pessoas que ela havia ajudado ao longo dos anos, colegas de trabalho, membros de sua família, e Miguel. Roberto se aproximou com um sorriso enorme. Senhora Helena, todos estão aqui para celebrar você. Celebrar o quê? Helena perguntou confusa. Eduardo tomou sua mão. Helena, durante estes meses trabalhando juntos, percebo cada dia mais como você é especial. Não apenas para mim, mas para dezenas de pessoas cujas vidas você tocou. Ele gesticulou para as pessoas reunidas. Estas são algumas das pessoas que você ajudou, com gorjetas pagas discretamente, contas cobertas, palavras de encorajamento em momentos difíceis. Helena olhou ao redor, reconhecendo rostos de ao longo dos anos. O senhor idoso do primeiro dia que Eduardo observou estava lá, agora bem vestido e sorrindo. A jovem mãe que havia esquecido a carteira estava lá com seu filho agora crescido. Várias outras pessoas que ela havia ajudado estavam presentes. Eduardo, o que é tudo isso? Eduardo se ajoelhou ali mesmo, no meio do restaurante onde tudo havia começado. Helena Rodrigues, você me ensinou que a verdadeira riqueza não está em conta bancária, mas em como usamos nossos recursos, sejam financeiros, emocionais ou espirituais, para elevar outros. Ele retirou uma pequena caixa do bolso. Você me fez uma pessoa melhor. Me deu propósito além dos negócios.
Me mostrou que o amor verdadeiro é baseado em valores compartilhados e respeito mútuo. Helena cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo livremente. Helena, quero passar o resto da minha vida sendo seu parceiro em todos os sentidos, no amor, na vida e na missão de ajudar outros. Você se casaria comigo? O restaurante ficou completamente silencioso. Helena olhou ao redor para todos os rostos esperançosos, então para Miguel, que acenou encorajadoramente, e finalmente para Eduardo. Eduardo, você tem certeza de que está pronto para uma vida de almoços de domingo com minha família, discussões sobre orçamentos de caridade, e uma esposa que insiste em continuar trabalhando? Eduardo riu através de suas próprias lágrimas. Não posso imaginar nada mais perfeito. Então sim, Helena disse, sua voz clara e forte. Sim, eu me caso com você. O restaurante explodiu em aplausos e lágrimas. Eduardo colocou o anel, simples mas elegante, exatamente o estilo de Helena, em seu dedo e a beijou suavemente. Roberto apareceu com champanhe, e a noite se transformou em uma celebração improvisada com algumas das pessoas mais importantes da vida de Helena. Durante a festa, Dona Carmen puxou Eduardo de lado. Menino, ela disse em seu tom direto habitual, você quebrou o coração da minha filha uma vez. Se fizer isso novamente. Não vou fazer, Dona Carmen, Eduardo prometeu solenemente. Helena é a coisa mais preciosa que já encontrei. Vou passar cada dia provando que mereço seu amor. A senhora idosa o estudou por um longo momento, então sorriu. Bom, porque se você magoá-la, terá que responder a mim, aos irmãos dela, e aos 7 sobrinhos. E nós sabemos onde você mora. Eduardo riu, sabendo que ela estava meio séria. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia que refletiu perfeitamente a personalidade do casal. Em vez de um evento extravagante, eles optaram por uma celebração no próprio Bela Vista, decorado simplesmente mas com elegância. A lista de convidados incluía família e amigos próximos, mas também muitas pessoas que Helena havia ajudado ao longo dos anos. Eduardo insistiu que esses anjos anônimos fossem honrados como parte importante da história deles. Miguel serviu como padrinho, fazendo um discurso tocante sobre como Eduardo havia se tornado não apenas um padrasto, mas um mentor e amigo. Mama sempre me ensinou que devemos julgar as pessoas por suas ações, não suas palavras, Miguel disse. Eduardo provou através de suas ações que ama não apenas minha mãe, mas também os valores que ela representa. Durante a cerimônia, Eduardo e Helena trocaram votos que haviam escrito juntos, prometendo não apenas amor e fidelidade, mas também compromisso contínuo com ajudar outros e usar seus recursos combinados para fazer diferença positiva no mundo. Após o casamento, Helena continuou trabalhando no Bela Vista por mais alguns meses, mas gradualmente se transitou para se dedicar integralmente ao trabalho da fundação que ela e Eduardo haviam expandido significativamente. Eles estabeleceram programas de bolsas de estudo para jovens de famílias de baixa renda, centros de apoio para viúvas e viúvos enfrentando dificuldades financeiras, e uma rede de pequenos negócios oferecendo empregos dignos para pessoas em transição de vida. Helena insistiu que todos os programas mantivessem o elemento de dignidade que ela sempre priorizava: ajudar pessoas sem fazê-las se sentirem como objetos de caridade. 2 anos após o casamento, Eduardo e Helena estavam revisando relatórios anuais da fundação quando ela fez uma observação que o surpreendeu. Sabe, Eduardo, eu estava pensando sobre aquele primeiro dia quando você me viu ajudando o Sr. Alberto. O que sobre ele? Você disse que aquele gesto foi o que primeiro chamou sua atenção. Mas eu estava pensando, talvez não tenha sido coincidência. Eduardo inclinou a cabeça, curioso. Quero dizer, quantas vezes você havia visitado o Bela Vista antes daquele dia? Quantas vezes havia me visto atendendo clientes? Eu trabalhava lá há 8 anos. Eduardo parou de escrever, uma expressão pensativa cruzando seu rosto. Você acha que eu inconscientemente estava procurando por algo? Por alguém como você? Helena sorriu. Acho que 2 pessoas com valores similares têm uma forma de se encontrar, mesmo em circunstâncias improváveis. Talvez aquele dia com o Sr. Alberto tenha sido apenas o catalisador para algo que já estava destinado a acontecer.
Você acredita em destino? Acredito que quando duas pessoas estão prontas para o amor verdadeiro, amor baseado em valores compartilhados e respeito mútuo, o universo tem uma forma de uni-las. Eduardo refletiu sobre isso. Ele havia visitado Bela Vista dezenas de vezes antes daquele dia fatídico. Helena havia estado lá todo o tempo, sendo a mesma pessoa compassiva e dedicada. Mas apenas naquele momento específico ele realmente a havia visto. Talvez, ele disse lentamente, eu precisava estar em um lugar emocional onde pudesse reconhecer e valorizar quem você era. Talvez precisava estar pronto para questionar meus próprios valores antes de poder apreciar os seus. E eu, Helena adicionou, precisava estar em um lugar onde pudesse confiar novamente. Depois da morte do meu primeiro marido, fechei meu coração por anos. Talvez Miguel crescer e se tornar independente tenha me permitido considerar amor novamente. Eles permaneceram em silêncio confortável, contemplando as complexidades do timing e do destino. Eduardo, Helena disse eventualmente, há algo que quero fazer. O que? Quero encontrar o homem que me ajudou anos atrás, aquele que pagou minha conta e deixou o dinheiro com o bilhete pedindo para pagar quando pudesse, para quem precisasse. Sinto que nossa história não estaria completa sem agradecer adequadamente a ele. Eduardo sorriu. Isso é uma ideia maravilhosa. Como podemos começar a procurar? Helena já havia pensado nisso. Vou voltar àquela lanchonete, conversar com funcionários antigos, ver se alguém se lembra dele. Também posso colocar um anúncio discreto no jornal local. Durante as semanas seguintes, Helena conduziu sua busca metodicamente. A lanchonete ainda existia, mas nenhum dos funcionários atuais se lembrava do incidente de anos atrás. O anúncio no jornal não gerou respostas. Mas então, durante uma visita de rotina a um dos centros de apoio da fundação, Helena conheceu uma voluntária idosa que parecia familiar. Desculpe, Helena disse hesitantemente, mas sinto que nos conhecemos de algum lugar. A senhora sorriu. Eu estava pensando a mesma coisa. Sou Beatriz Santos. Trabalho aqui como voluntária há alguns meses. Enquanto conversavam, Beatriz mencionou que seu falecido marido costumava ajudar pessoas desconhecidas em restaurantes e lanchonetes. Ele sempre dizia que a gentileza deve circular, Beatriz explicou. Ajudar alguém quando se pode, para que essa pessoa possa ajudar outro quando for sua vez. O coração de Helena acelerou. Seu marido, ele tinha cabelos grisalhos, sempre usava um paletó marrom? Beatriz sorriu com lágrimas nos olhos. Sim. Esse era meu Antônio. Ele morreu há 3 anos, mas passou décadas fazendo pequenos atos de bondade para estranhos. Helena começou a chorar. Senhora Beatriz, eu acho que seu marido mudou minha vida. Ela contou toda a história, sobre o dia difícil na lanchonete, o dinheiro deixado anonimamente, o bilhete que a inspirou a ajudar outros, e como isso eventualmente a levou a encontrar Eduardo. Beatriz segurou as mãos de Helena. Minha querida, Antônio ficaria tão feliz em saber que sua gentileza criou uma corrente tão linda de amor e generosidade. Quando Eduardo chegou para buscar Helena naquela tarde, encontrou as duas mulheres ainda conversando, compartilhando histórias sobre como um simples ato de bondade havia se multiplicado ao longo dos anos. Eduardo, Helena disse emocionada, quero apresentar Beatriz Santos. Ela é a viúva do homem que começou tudo. Eduardo ficou profundamente comovido. Ele cumprimentou Beatriz com respeito devido a alguém cuja família havia indiretamente moldado sua própria felicidade. Senhora Beatriz, Eduardo disse, não sei como agradecer adequadamente o que seu marido fez. Ele não apenas ajudou Helena em um momento difícil, ele plantou a semente que eventualmente nos trouxe juntos. Beatriz sorriu através de suas lágrimas. Antônio sempre disse que gentileza nunca é desperdiçada. Às vezes demora anos para vermos todos os frutos, mas eles sempre aparecem. Daquele dia em diante, Beatriz se tornou parte da família estendida de Eduardo e Helena. Ela se mudou para um apartamento próximo à casa deles e se tornou uma presença constante e querida em suas vidas. Miguel, agora formado em medicina e trabalhando em uma clínica comunitária, considerava Beatriz uma avó adotiva.
Ela o ajudava com conselhos sobre paciência com pacientes difíceis, compartilhando a sabedoria de décadas de observar seu marido ajudar pessoas. No terceiro aniversário de casamento de Eduardo e Helena, eles organizaram uma celebração especial. Em vez de uma festa tradicional, criaram um evento para homenagear pessoas que haviam feito diferenças positivas em suas comunidades através de pequenos atos de bondade. Beatriz foi a convidada de honra, representando seu falecido marido Antônio. Ela recebeu uma placa em nome dele, reconhecendo como sua gentileza havia criado ondas de impacto positivo que continuavam se espalhando. Durante seu discurso, Beatriz compartilhou uma reflexão que tocou profundamente todos os presentes. Antônio costumava dizer que não somos responsáveis pelos grandes problemas do mundo, mas somos responsáveis pelas pequenas soluções que estão ao nosso alcance. Ele nunca soube que ajudar uma jovem mãe desesperada em uma lanchonete eventualmente resultaria em uma fundação que ajuda centenas de famílias. Mas ele fez o que podia com o que tinha, onde estava. Helena se levantou para responder. E essa é a lição que carrego comigo todos os dias. Não precisamos ser bilionários para fazer diferença. Precisamos apenas estar dispostos a ver as necessidades ao nosso redor e agir quando podemos. Eduardo adicionou: esta fundação existe porque uma garçonete viu um idoso em dificuldades e escolheu ajudar com o pouco que tinha. Porque um homem bondoso décadas atrás escolheu ajudar uma mãe desesperada. Pequenos atos criam grandes mudanças. 5 anos após seu primeiro encontro no Bela Vista, Eduardo e Helena haviam criado não apenas um casamento sólido, mas também uma legacy de generosidade que continuava crescendo. A Fundação Rodrigues Monteiro, Helena insistiu que seu nome de solteira viesse primeiro, havia se expandido para incluir programas em várias cidades. O princípio orientador permanecia o mesmo: ajudar pessoas com dignidade, criar oportunidades ao invés de dependência. Miguel havia se especializado em medicina comunitária e trabalhava meio período para a fundação, estabelecendo clínicas móveis para comunidades rurais carentes. Ele se casou com uma colega médica que compartilhava sua paixão por ajudar outros. Helena eventualmente parou de trabalhar no Bela Vista, mas o restaurante se tornou um local de encontro informal para beneficiários da fundação celebrarem conquistas. Roberto, agora gerente-geral, sempre reservava mesas especiais para essas ocasiões. Beatriz, aos 82 anos, continuava ativa na fundação, supervisionando um programa que conectava idosos solitários com famílias jovens que precisavam de apoio e sabedoria. Uma tarde, enquanto Eduardo e Helena revisavam pedidos de bolsa de estudo em seu escritório em casa, ela fez uma observação que o fez parar. Eduardo, você percebe que nunca mais tivemos uma conversa sobre diferenças entre nossos mundos? Ele olhou para ela, curioso. O que você quer dizer? Lembra quando eu estava preocupada que seu mundo me mudaria, ou que eu não me encaixaria? Quando você estava preocupado que eu não conseguiria me adaptar ao seu estilo de vida? Eduardo sorriu, entendendo. E descobrimos que não precisávamos nos adaptar a mundos diferentes. Criamos nosso próprio mundo. Exatamente. Um mundo onde valores importam mais que conta bancária, onde generosidade é a moeda mais valiosa, onde sucesso é medido por quantas vidas tocamos positivamente. Eduardo se levantou e abraçou Helena por trás enquanto ela continuava trabalhando. Sabe o que mais me impressiona? O quê? Como você nunca perdeu sua essência. Você ainda é a mesma mulher que vi pagando a conta daquele senhor idoso. Ainda trata o porteiro do nosso prédio com a mesma cortesia que trata a CIOR em eventos de gala. Ainda encontra alegria nas coisas simples. Helena se virou em seus braços. E você ainda é o homem que se interessou por uma garçonete porque viu bondade nela. Ainda valoriza caráter acima de status. Ainda quer usar seus recursos para elevar outros. Acho que encontramos o segredo, Eduardo disse. Qual segredo? O segredo de como pessoas de backgrounds diferentes podem construir algo duradouro juntas. Não é sobre uma pessoa se adaptar ao mundo da outra. É sobre duas pessoas criarem um novo mundo baseado em valores compartilhados. Naquela noite, eles receberam uma ligação inesperada.
Era uma jornalista de uma revista nacional que queria fazer uma matéria sobre casais improváveis que haviam encontrado sucesso. Helena e Eduardo declinaram a entrevista, mas a conversa os fez refletir sobre sua jornada. Você acha que somos realmente um casal improvável? Helena perguntou. Eduardo refletiu. Para o mundo exterior, talvez pareçamos improváveis. Mas para mim, agora parece que éramos inevitáveis. Duas pessoas com valores similares procurando autenticidade e propósito. É claro que acabaríamos juntos. Helena sorriu. E pensar que tudo começou porque você não conseguia parar de me observar no restaurante. Na verdade, Eduardo disse com um sorriso travesso, começou porque você não conseguiu deixar um idoso passar vergonha. Eu só tive a sorte de estar observando no momento certo. 10 anos depois. O Bela Vista organizava sua tradicional festa de fim de ano, mas desta vez era especial. Roberto estava se aposentando após 30 anos no restaurante, e Eduardo e Helena foram convidados como hóspedes de honra. Quando chegaram, encontraram uma surpresa tocante. O restaurante havia criado uma pequena placa discreta próxima à mesa onde tudo havia começado. Neste local, um simples ato de bondade plantou sementes que continuam florescendo. Roberto se aproximou com um sorriso enorme. Senhor Eduardo, Senhora Helena, esta placa é nossa forma de honrar não apenas vocês, mas todos os pequenos milagres que testemunhamos aqui ao longo dos anos. Durante a festa, eles foram apresentados a Maria, a nova gerente do restaurante. Ela havia sido beneficiária de uma das primeiras bolsas da fundação e agora administrava o estabelecimento com o mesmo espírito de dignidade e respeito que Roberto havia estabelecido. Sua fundação me deu educação, Maria explicou, mas vocês me ensinaram que sucesso verdadeiro é sobre elevar outros enquanto subimos. Miguel chegou com sua esposa e duas filhas pequenas. As crianças correram para abraçar Helena, que elas chamavam de vovó Lena, e Eduardo, conhecido como vovô Edu. Beatriz, agora com 87 anos mas ainda vibrante, chegou acompanhada por 3 jovens adultos que ela havia adotado através do programa de mentoria da Fundação. Enquanto observava a reunião de pessoas cujas vidas se entrelaçaram através de bondade e generosidade, Eduardo sentiu uma profunda sensação de completude. Helena, ele sussurrou em seu ouvido, obrigado. Por quê? Por me mostrar que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. Por me ensinar que o amor verdadeiro cresce quando é baseado em valores compartilhados. Por provar que 2 mundos diferentes podem se tornar um mundo melhor. Helena o beijou suavemente. Obrigada por me mostrar que generosidade não tem limites quando encontra a parceria certa. Por provar que honestidade e vulnerabilidade são a base da confiança verdadeira. Por me amar não apesar de quem eu sou, mas por causa de quem eu sou. Enquanto a festa continuava ao redor deles, Eduardo e Helena permaneceram em sua mesa original, observando suas 2 famílias, de sangue e de escolha, celebrarem juntas. O segredo que havia mudado tudo não era apenas o dinheiro de Eduardo ou a bondade de Helena. O verdadeiro segredo era que o amor autêntico, baseado em valores compartilhados e crescido através de honestidade e respeito mútuo, tem o poder de transformar não apenas 2 vidas, mas uma comunidade inteira. E essa transformação continua, uma pequena bondade de cada vez, um coração generoso de cada vez, uma vida tocada de cada vez. Fim.